paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Eu vim deixar uma aula para vocês. Essa aula vai ser colocada no Facebook, também no YouTube, no Instagram, em outras plataformas aí que eu tenho acesso. Irmãos, a palavra de Deus ela se cumpre, né? Nós vemos em um tempo aonde nós vivemos o tempo do fim. As pessoas elas olham, irmão Antônio, não está acontecendo. Está acontecendo, irmãos. Analisa o contexto. Jesus está voltando. Se você vê que tanto você vê a palavra de Deus se cumprindo, você vê os sinais, tudo acontecendo. Uma vez me falaram, Antônio, eu estudo teologia, eu tô errado, eu tô certo, como é que eu tô? Tu tá certo? Tá exatamente certo. Além de nós saber o significado do estudo teológico, o estudo teológico ele vai te qualificar. Para você que é pregador, o estudo teológico ele vai qualificar você em uma preparação. Eu sou formado academicamente em cursos teológicos. Sou professor de teologia, sou escritor, sou compositor, pregador, também líder do projeto Geração Eleita, líder da Web Eleita. Então nós temos aí hoje, porque se a gente for traduzir algumas palavras eu vou falar aqui para vocês, mas vocês podem compartilhar para seus amigos. Essa aqui é uma aula do que eu já aprendi, do que eu já estudei. Muitas das vezes as pessoas elas perguntam como é que é aí o nome do próprio Deus. Nós sabemos que Deus tem muitos nomes, né? Um deles é Iavé. Como assim, Antônio? Exatamente. Um dos nomes do próprio Deus é Iavé, que quer dizer o Senhor Deus. Também tem a palavra que nos traduz Iavé em hebraico. Você pode ver que a palavra Iavé em hebraico quer dizer Deus. Baruca Adonai, Deus é Senhor. Baruca Adonai em hebraico, Deus é Senhor. Vejamos, olha o contexto. Também nós temos a palavra, uma palavra que tem muitos crentes estão sendo cumprimentados e não estão entendendo essa palavra. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Shalom. Paz. Ou seja, Shalom em hebraico é paz. Traduz aí para você ver. Shalom em hebraico é paz. Adonai em hebraico, Senhor. Então, nós podemos ver isso. Se você entender o contexto que a gente está estudando, nós podemos estudar várias formas. Nós podemos entrar no contexto escatológico e tentar entender o que está acontecendo. Por quê? Vejamos que se você entra num contexto bíblico para estudar uma carta, tem muita pessoa que não consegue estudar as cartas paulinas, ou as cartas do apóstolo Paulo, ou as cartas apostólicas, que quer dizer as cartas as cartas de Paulo. Por quê? As cartas de Paulo, são cartas paulinas e cartas pastorais. Entenda isso. São cartas paulinas e cartas pastorais também. Cartas paulinas e cartas pastorais. Nós podemos ver essa intenção da palavra, porque a teologia ela tem algo que nos diz origem, queda, redenção e salvação. Se você pega a teologia na origem,
na queda, na redenção e na salvação. É o ponto da teologia. Passou disso, é heresia. Heresia traduzindo, mentira. Então, voltando, as cartas de Paulo, algumas cartas são paulinas, outras são cartas pastorais. Tem cartas paulinas, cartas pastorais. Tem a carta que Paulo vai a Éfeso. Tem muito crente se confundindo isso aí, sabia? Tem muito crente que diz Éfeso era uma igreja. Se confundindo, sabe por quê? Porque lá em Apocalipse tem a igreja de Éfeso. Mas sabe como é que em Efésios, como é que era Éfeso? Aí em Éfeso era uma cidade. Em Éfeso era uma cidade. Eles adoravam a deusa Afrodite. A deusa Afrodite, a deusa também da fertilidade, que é prosperidade, e a deusa do sexo também. Ou seja, eles adoravam, faziam o culto de duas coisas em Éfeso, antes do evangelho entrar. Uma sobre prosperidade, fertilidade, e outros cultos da prostituição e da imoralidade sexual e também da pornografia. Quando eu puder, eu vou falar um pouco, eu vou entrar um pouco mais nesse contexto sobre a imoralidade sexual, o sexo fora do casamento, o sexo sem compromisso. Quando der, eu vou entrar nesse contexto para trazer para você que tem muitas pessoas que não conseguem entender o contexto bíblico. A pessoa vai ali, ó, por exemplo, pegou o texto ali, vamos pegar um exemplo. A carta de Paulo, que de Éfeso, e não lê todo o capítulo. Aí a pessoa já começa ali, Deus mandou falar, e Deus falou, haja luz e houve luz. Já vai pro contexto de Noé, daqui a pouco já vai pro contexto de Paulo, e daqui a pouco já entra num contexto que não tem nada a ver. Ou seja, a pessoa entra num contexto de pregação que não tem nada a ver com o tema da mensagem. Se a pessoa está pregando sobre Efésios, a pessoa tem que entender a história. Muitos pregadores, eles não entendem a história. Aí vão pro púlpito. Aí já começa. Deus mandou revestir as armaduras. Aí pega Noé, aí pega a palavra de Noé, aí pega a palavra de Deuteronômio. Já confunde, tu entra numa confusão. Em vez de tu preparar uma mensagem para alcançar pessoas, vejamos, se tu for pregar, pega essa lição para ti. Em vez de tu preparar uma mensagem, concentrar só no texto e no contexto, você vai focar. Porque tem muitos pregadores. Vão pro púlpito, prego, 1 minuto, 2 minutos. Irmão, 1 minuto, 2 minutos não é pregação. É palavra de introdução. Por dentro dos contextos bíblicos, não é pregação, não é 5 minutos, 2 minutos. Isso aí é palavra de introdutória. Entenda isso. Isso é palavra de introdução. Pregação, você entra no texto, desvenda o que está no texto, lê o texto, lê o contexto, mas tem muito crente e vai pro púlpito pregar, prega 2 minutos, prega 5 minutos e ainda diz que tá bom. Não tá bom nada. Não tá bom, porque a pessoa não focou, não concentrou, não entrou no foco da mensagem. O foco da mensagem aqui é você focar no que é Cristo. Se você prega sobre Jesus, o nascimento de Jesus, tem várias passagens no Antigo Testamento que falam do nascimento de Jesus. Você tem que entrar no contexto aonde foi a promessa do Messias. Qual profeta? Que tem profeta maior, tem os profetas maiores e os profetas menores. Entenda isso. Tanto os profetas maiores, tanto os profetas menores falavam acerca do Messias. Mas se você prega sobre as armaduras de Deus, você tem que focar no contexto que você vai pregar. Porque o pregador, ele está ali para trazer a mensagem de início, meio e fim. Durante esses 3 pilares, início, meio e fim, a mensagem do pregador tem que estar
preparada, focada. Se o pregador vai pregar tal dia, foca no que tu vai pregar, foca no que tu vai pregar, porque a pregação ela começa com um ensino. Aí tem muito crente que vai pregar, já começa pregando lá, já se perde tudo. Tem muito crente que está se perdendo nisso. Eu posso falar porque eu já tenho experiência de pregação. Como pregador também eu digo, tem muita gente que está errando em certos pontos da pregação. Tem muitos jovens que começam a pregar, não foco no que é para pregar, aí acaba trazendo uma mensagem sem contexto, sem texto e contexto, sem explicação e sem conteúdo. A pregação ela tem que ter no primeira parte, que é o início, primeira parte da pregação, o ensino. O que quer dizer a passagem que tu leu? O que quer dizer a passagem que tu leu? Tu vai ensinar o que está na passagem, tu vai entrar na história do personagem. Tu vai entrar na história do personagem. Você não vai estar ali para brincar, você vai entrar na história do personagem. Se você falou sobre Jeremias, você vai entender aonde foi o chamado de Jeremias. Se você entrar sobre Isaías, você vai ver aonde Deus chamou Isaías. E sobre Jesus, você vai lá onde começou a promessa de Jesus. Aonde é que foi que falou sobre Jesus? Aonde foi o início que falavam que o Messias viria? E aonde que se cumpriu a vinda do Messias? Quais são as 14 gerações de Jesus? Que é chamada genealogia de Jesus Cristo. Então, você tem que entender o contexto e texto. Porque você tem que entrar numa mensagem, focar na pregação, preparar a pregação. Porque o pregador ele tem que estar apto a ensinar. Eu já falei que a primeira parte do pregador é ensinar. O pregador vai ensinar na primeira parte. E na segunda, se ele pregou sobre Jeremias, falou sobre o chamado, ele vai pegar uma parte da mensagem do versículo sobre o chamado. Vai encaixar nos dias atuais. E aí vem a direção do Espírito de Deus. Aí quando vem a direção do Espírito de Deus, você prega, mas prega com graça. Prega mais com sabedoria. Prega mais com unção. Prega mais com ousadia. Deixa Deus trabalhar. Contexto e texto. Contexto explica texto. E a terceira parte que você vai finalizar, você pregou. Agora você faz o convite de quem quer aceitar Jesus. Isso é um convite para todo crente, todo ministro da palavra tem de fazer esse convite. Porque é um convite da pessoa se entregar a Cristo. A pessoa se entrega verdadeiramente a Cristo. Se entrega verdadeiramente porque sabe que o Deus que nós servimos, ele é um Deus de milagres. Nós não podemos pregar, nós não podemos agir sem que Deus nos dê uma direção. Então, se você pega o contexto, eu falei sobre a escatologia, ensinei que nós estamos vivendo tempos do fim e temos vivendo tempos do fim. Porque tem muita gente que está dizendo, mas isso é só um sinal. A enchente no Rio Grande do Sul disse, Jesus está voltando. A natureza está falando que muito crente já não fala mais. Muito crente tem medo de falar, Jesus está voltando. Pregar sobre o céu. Querem pregar prosperidade, dinheiro. Meu irmão, vai tomar vergonha nessa tua cara. Vai tomar vergonha nessa tua cara se tu prega dinheiro, prosperidade. Só quer isso, mas não quer focar em Cristo. Não prego mais sobre oração. Não prego mais sobre o céu. Não prego mais sobre arrependimento. Não prego mais mensagem. É só essas pregaçãozinha coach. Deus te aceita do jeito que tu é. Deus é amor. Vai te converter, irmão. Vai te converter. Volta a pregar o que Deus quer que pregue. Deus quer João Batista nessa geração. Se você vê, Deus, ele quer, sim, João Batista nessa geração. Porque aqueles que pregam e militam a palavra da verdade, a palavra do Espírito, que o Espírito nos dá a palavra, mas a palavra vem pelo Espírito. E pelo Espírito a palavra é pregada. E pelo Espírito a mensagem é pregada.
e o Espírito de Deus, ele entra. Então nós temos aqui um contexto bíblico que nós entendemos. Então, irmãos, essa aula que eu tenho para deixar para vocês é importante, mas também vai edificar você e você vai sair aí abençoado dessa aula. Deus te abençoe.